Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal que é você se ama? Mas antes de começar, lembrando, é legal que você curta, compartilha, salva e lá no YouTube, se você quiser se inscrever, se inscreve, ativa o sininho e coloca no todos, porque aí toda vez que entrar um novo vídeo lá no canal do YouTube, você será avisado para que possa estar lá no canal do YouTube recebendo todas as novidades, tá bom? Então, gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Nós vamos começar a falar sobre algo muito interessante, que é quanto você se ama. E aí eu pergunto para quem está assistindo nesse momento, quanto tu se ama? De 1 a 10, qual é a nota que tu dá do amor que tu tem para contigo mesmo? Por que é tão difícil para nós amarmos os outros e não nos amarmos, não nos olharmos, não nos valorizarmos, né? A maioria de nós, e principalmente nós terapeutas, a gente cuida muito dos outros e acaba esquecendo de cuidar de si mesmo. Mas para quem não é terapeuta aí, eu pergunto, e para todos os terapeutas também, de 1 a 10, quanto tu te ama? Porque nós nos amamos muito pouco. A maioria das respostas que eu recebo dentro do consultório é 5, 6, 4. E isso não é legal. Mas e como é que a gente pode trabalhar essa questão de não se valorizar, de não se olhar, de não se amar, né? Primeiro que a gente tem que limpar algumas crenças. A gente ouviu às vezes algumas coisas em outras vidas e na vida e no passado dessa vida também, quando nós éramos crianças, adolescentes, e a gente foi acreditando em tudo isso, né? Acreditando nas coisas que foram nos falaram, e a gente foi acreditando e isso se tornou uma verdade para nós. E essas verdades normalmente não deixam a gente ir para frente. Então, por que é importante a gente usar a ferramenta de regressão terapêutica? Porque ela vai no inconsciente, ela traz para o consciente tudo aquilo que a gente ouviu em outras vidas e que talvez a gente continue ouvindo até hoje. Então, a gente foi muito julgada, a gente foi muito... ouviu muitas coisas no passado das outras vidas e dessa, e aí a gente vem com essa crença de não amor próprio, de não amor consigo mesmo, né? E se tu não te amar, se tu não aprender a te olhar e te valorizar, nada acontece na tua vida. Não tem uma frase que diz assim, cuide do seu jardim para que as borboletas cheguem? Então é mais ou menos assim. Só que pra gente se amar, a gente tem que entender quem a gente é como espírito aqui e não como persona, né? O que a gente traz de bagagem e entender os padrões comportamentais que a gente vem trazendo há várias e várias encarnações e que provavelmente a gente traz até hoje. Tudo que a gente vai vivenciando de outras vidas e mesmo dessa vida faz com que a gente tenha uma bagagem. E essa bagagem faz com que a gente acredite que algumas coisas são reais, né? Só que não são reais. E não são reais por quê? Porque nós somos muito mais que esse corpo físico. Nós somos o espírito. Se você sair sorrindo na rua, tu vai chamar muito mais atenção de qualquer roupa que você colocar, por exemplo. Chamar a atenção das pessoas. Por quê? Porque você tá com uma energia, uma frequência vibratória, pensamentos positivos, e aí você emana o quê? Alegria, e aí você parece que passa, parece que tem... parece que tu vai chamando as pessoas para te olhar. E a gente tem que trabalhar essa energia dentro da gente. Então, para que a gente possa se amar, a gente tem que trazer a alegria para dentro da gente. E a maioria de nós, a gente ama muitos outros, a gente faz muito pelo outro e a gente se esquece de se olhar. E quando eu peço dentro do consultório para que as pessoas falem de 3 defeitos e 3 qualidades, adivinha o que vem primeiro? Eu dou uma chance para vocês adivinharem. O que vem primeiro, os defeitos ou as qualidades? As pessoas olham mais os defeitos que elas têm ou as qualidades, né? Boa noite, seja bem-vindo. Então, normalmente as pessoas se olham mais os defeitos. Quando eu peço para listar só 3 defeitos e 3 qualidades, os defeitos são muito rápidos. E as qualidades da pessoa, ela nem se enxerga. Então, muitas vezes nós não nos enxergamos, talvez nem olhamos no espelho. Eu conheço pessoas que não conseguem se olhar no espelho. Não conseguem se enxergar a sua fisionomia, quem elas são e aceitar o jeito que elas são e a maneira com que elas são e aceitar a beleza delas do jeito que ela é. Nós vivemos num mundo em que se amar significa ter um corpo perfeito e se amar não é só isso, se amar é se aceitar
quem se é como pessoa aqui, com as qualidades e os defeitos. Os defeitos a gente vai trabalhando e as qualidades a gente vai intensificando e até olhando para elas e nos orgulhando de nós mesmos. Só que nós não aprendemos isso, nem na escola e muitas vezes nem na educação no dia a dia. A gente sempre veio de uma educação, muitas vezes, e de uma escola onde tem muita punição, muita cobrança, e aí a pessoa está sempre com o chicotinho nas costas, né? Se cobrando. E não consegue olhar suas qualidades e se amar de verdade do jeito que é. Porque mudanças a gente tem que fazer, mas a gente tem que entender que a gente é um ser único e cada um tem seu jeito de ser. E se amar, a gente precisa se amar do jeito que a gente é. Não do jeito que a sociedade talvez esteja impondo como beleza física, como o jeito que precisa ser ou não deve ser. Eu sempre fui uma pessoa que, desde a minha infância e juventude, eu me vestia diferente de todo mundo. E sempre tive o meu jeito de ser. E nunca segui muito as regras, né? E talvez você se venha aí nessa história. Mas eu nunca deixei de me amar. Eu me amava do jeito que eu era, diferente. E a gente precisa aprender isso, a se amar. Mas e como é que a gente faz isso dentro da terapia, né? A gente trabalha com florais, a gente trabalha com regressões terapêuticas para ver se lá no passado de outras vidas já não tem informações, já não tem situações onde tu foi muito julgado, ou tu te sentia menos que os outros, ou tu foi muito maltratada, porque tudo isso, essa bagagem que a gente traz, vai influenciando para que a gente se olhe com amorosidade ou não. Se eu não fui amada, eu não aprendi, ou se eu apanhei muito, ou se falaram muitas coisas ruins para mim, eu comecei a acreditar que eu sou isso. Então, para você que está aí do outro lado, ouvindo isso e tem filhos, fale coisas positivas para esse filho, para que ele aprenda a se amar. A gente tem que aprender a se amar. Então, se não te falaram coisas positivas você como adulto hoje, então procure começar você a escrever num papel as três qualidades, os três defeitos que você tem, para começar a enxergar isso. E começa a te valorizar na frente de um espelho. Eu gosto muito da Louise Hay, que ela falava afirmações positivas olhando no espelho, e isso é um exercício super legal de se fazer. Então, se você não consegue te ver como uma pessoa bonita, bela, ou que tem qualidades, começa a listar as tuas qualidades num papel, num caderno, na tua agenda, e começa a olhar para isso e começa a falar: você é linda, você é maravilhosa, ou você é maravilhoso, você é um ser de luz, o que você quiser dizer de elogio para você, sabe? Como você é uma pessoa honesta, como você é uma pessoa querida, tu é muito amoroso, eu sou muito amorosa, eu sou muito amoroso. Começa a falar coisas positivas para você, porque se eu não aprender a me olhar e me amar, ninguém vai aprender. E se você é muito triste, você tem muitas tristezas, muitas coisas, limpa no inconsciente essas mágoas, porque vai ter que limpar de alguma maneira. Ou faz Ho'oponopono, sabe o Ho'oponopono, as 108 vezes da Japamala, ou faz o Ho'oponopono, ou limpa através da regressão terapêutica, mas você tem que resolver isso. Porque se tu não tirar do inconsciente, trazer pro consciente o que está te incomodando já de outras vidas, isso vai virar uma bola de neve. E aí você vai desencarnar e daqui a pouco você vai reencarnar de novo e vai trazer os mesmos problemas. Então, tudo que a gente vivencia de trauma ou de coisas que falaram negativas, a gente tem que limpar e mudar isso, né? Se você não mudar, se você não fizer essa mudança, se você não fizer essa limpeza, se você não entender da onde começou tudo isso só vai virar uma bola de neve. E aí tu nunca vai te valorizar. Se você não aprender a te amar, quem vai fazer isso por você? E aí eu te pergunto, o que tu tá fazendo por ti e pra ti no dia a dia? E daí eu não quero dizer só de questão de beleza pra mulherada que tá ouvindo aí, e os homens também que estão escutando. Mas o que tu tá fazendo por ti e pra ti? Será que tu virou um adulto que só trabalha, cuida da tua casa, as responsabilidades, pagar a conta e esqueceu de você? Porque às vezes a gente vai virando adulto chato e a gente não se dá mais as alegrias da vida e aí a gente nem consegue se valorizar. Então, o que eram os teus sonhos, os teus projetos lá na infância que tu não fez? Talvez esteja na hora de concretizar, de fazer coisas que te deem alegria. O que te dá alegria no dia a dia, né? É dançar, é ir numa praça, é viajar. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que disse assim: eu deixei de fazer uma coisa que eu gostava muito
depois que eu casei. E aí a situação vai respingar onde? Lá dentro de um relacionamento. Então, se você não tá feliz, se você não tá te amando, se não consegue te amar, começa a fazer coisas também para te dar um pouco de alegria e começa a olhar o que você não tá amando dentro de você, o que você não tá gostando. E o que tu não tá gostando vai transformar. Eu não tava gostando do meu corpo, eu voltei pra academia, porque por causa da pandemia e tal, não dava pra ir. Mas voltei. É difícil? Tem que ter disciplina? Tem. É ruim às vezes não dá vontade de ir. Quem nunca, né? Mas a gente precisa mudar os nossos hábitos e o nosso olhar para nós mesmos para que a gente possa ser feliz. Aqui é um planeta de provas e expiações que diz que está indo para uma regeneração, mas eu tenho minhas dúvidas ainda. Mas a gente tem que entender que a gente não veio aqui só para sofrer, a gente vem aqui para ser feliz. E a felicidade, aprender a te amar, é o primeiro passo para a tua felicidade. Então, o que tu tá fazendo por você e para você olhar com mais amorosidade para você? O que tu tá fazendo para ti? Será que tu não tá fazendo pro filho, pro marido, pra esposa, pro namorado, pra namorada, pro irmão? E o que tu tá fazendo por você e para você? Às vezes a gente se esconde fazendo coisas para os outros, sendo muito bom para os outros e não sendo bom com nós mesmos. E a maioria de nós faz isso com muita frequência. A gente é muito bom pro outro. Para nós mesmos, a gente é a pior pessoa do mundo. A gente se dá de chicotada, né? A gente não vê nada de bom. A gente enxerga o bonito, o bom no outro. Em nós, a gente não enxerga. Então, a gente também tem que fazer esse exercício de se reconectar e se olhar e ver o que eu tenho de bom. O que eu tenho de maravilhoso. Porque todos nós temos coisas boas. Sim, temos defeitos, temos que trabalhar os defeitos, mas isso não significa que a vida tem que ser dura com a gente mesmo. E a vida não é dura com a gente mesmo. É a gente que olha a vida com a dureza, né? Às vezes a gente tem um problema, em vez de a gente enfrentar o problema como de frente mesmo, a gente, não vou enfrentar, não quero ver isso, não quero entender isso. Só que existe uma sabedoria na natureza. Você já viu o curso da água de um rio? Ele vai indo, o rio vai indo. Ele encontra as pedras. Ali seriam nossos problemas. O que o rio faz com a pedra? Ele contorna e continua. Nós não, nós batemos de frente com o problema. E muitas vezes isso faz com que a gente vire pessoas duras e que daí não sejamos felizes e que não olhamos com amorosidade para nós mesmos. Então, a vida de ninguém que está aqui reencarnado é fácil. E quando a gente vai ver em outras vidas, foi mais difícil ainda. Agora talvez esteja muito, muito fácil. Porque a gente já viveu na época da pedra, porque a gente já viveu situações de muitas guerras. E claro, hoje a gente está passando por uma pandemia. Mas a nossa vida, comparada ao que a gente já viveu na Terra, é muito tranquila. E a gente tem que entender que a gente vem aqui para ser feliz. E o primeiro mandamento é amar o outro como a si mesmo. E esse mandamento é conosco. A gente tem que se amar em primeiro lugar. Se tu não amar, tu não consegue amar o outro. Sabe quando acontece lá que tu tá no avião, eles mostram a máscara que cai, se acontecer alguma coisa, que é para colocar primeiro em você para depois colocar no filho ou quem tá do lado? Então é isso. Quanto você se ama, né? É primeiro você, entende? Porque se tu não respirar, você não consegue fazer com que haja harmonia na tua família, ou no teu relacionamento, ou com as pessoas que estão ao redor. Então você precisa te amar, você precisa te respeitar, você precisa olhar as coisas positivas que você tem, e você pode usar essas ferramentas como o Ho'oponopono para limpar isso, a regressão terapêutica, o floral, e até esse exercício de se olhar no espelho e falar todo dia de manhã frases afirmativas. Então, o que eu quero fazer? Eu quero convidar vocês a escrever num papel. Se quiser fazer agora, pode fazer agora. Se não tiver o papel e a caneta aí, ou o celular para escrever, escreve depois. Mas começa a olhar para isso. 3 coisas negativas que tu tem e 3 coisas positivas. E depois que você vê as coisas positivas, começa todo dia de manhã quando tu acorda, depois fazer tua oração. Quem faz oração, eu faço. E aí te olha no espelho e fala: eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu posso tudo que eu quiser. Coloca frases afirmativas na tua vida e tu vai ver como isso vai ser transformador. Como aquele
4 ou 5 ou 6 que tu disse que tu te amava, vai aumentar para 7, para 8, para 9, para 10. Até tu aprender que a pessoa mais importante dessa vida é você e que você tem que aprender a te amar para poder amar o outro. Enquanto não te amar, enquanto não fizer as coisas por você e para você, você não vai conseguir amar o outro de todo o coração. Amar é um é um desafio, né? Porque você tem que te entregar, né? Mas a primeira entrega é contigo mesma. E eu acho muito mais difícil, eu vejo que as pessoas amam os outros, amam o seu companheiro, a sua companheira, o seu filho, mas esquece de amar a pessoa mais importante do mundo, é você. Então, o que que tu tá deixando de fazer para você nesse momento? Tu tá indo na academia que tu projetou? Ou tu tá indo caminhar na praça, se não dá para ir na academia? Tu tá com aquela alimentação saudável que tu queria? Tu consegue olhar as tuas qualidades? Tu tá fazendo aquilo que tu gosta de fazer? Ou tu deixou de fazer aquelas coisas que tu gosta tanto de fazer? Então olha para isso, o que que tu deixou de fazer? Eu, por exemplo, dançava muito quando era jovem e hoje eu não faço mais nada disso. E isso me faz uma falta e um dos objetivos desse ano era isso, mas com a pandemia não teve como. Mas um dos objetivos para esse ano ainda, se as coisas se ajeitarem, que eu acredito que sim, eu sou pensamento muito positivo, e aí eu quero voltar a dançar. E eu te pergunto, o que que vocês querem fazer diferente para aprender a olhar mais para você e fazer coisas por você nesse amor próprio? Escreve aí nos comentários o que que você vai fazer por você. E se você consegue ver mais as tuas qualidades, os teus defeitos, coloca aí nos comentários para eu saber, depois eu te respondo daí. E é isso, gente, a gente tem que aprender esse processo. Isso é terapia, isso é se olhar. Não, a gente não faz só a terapia de regressão e olha para o passado, mas a gente faz exercícios, a gente faz a pessoa se olhar quanto ela se ama, a gente faz a pessoa entender muitas questões da vida dela, porque que as coisas não funcionam diferente, e normalmente as pessoas saem dali diferentes. Hoje, eu atendi uma pessoa de fora, assim, de fora do país. E o que que aconteceu? Hoje terminou o tratamento dela. E sabe o que ela me falou? Ela disse, eu nunca estive tão bem. E eu estou feliz, eu estou alegre. A voz dela se modificou. Então, a gente precisa olhar, às vezes, para o passado, para trazer para o consciente, para entender essas coisas que a gente vivenciou lá no passado, né? De crenças limitantes, de se achar menos que todo mundo, ver o que está acontecendo de novo nessa vida igual e a partir dali entender o que a gente precisa mudar e o que a gente precisa modificar. E quando a gente entende o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa modificar, a gente dá um salto quântico. E aí, ó, não tem quem segura você. E por que eu falo isso? Porque eu faço isso no consultório, mas eu faço isso na minha vida. E eu venho me trabalhando 4 anos agora, né? E nesses 4 anos eu vi muita coisa errada em mim. E comecei a trabalhar muitas coisas. O postergar, de não fazer projetos, não terminar projetos. E tantas outras coisas que eu fiz na minha vida, a vida inteira, e que eu comecei a olhar. Tipo, se eu me olhar agora, com a idade que eu tô melhor que quando eu tinha 30 anos. E aí eu olho para isso e chego a me assustar, porque, na verdade, eu aprendi esse processo do amor próprio. Eu tive que aprender isso, mas eu aprendi pela dor. E aí eu te pergunto, vai aprender pela dor ou pelo amor? Pelo amor é buscar a terapia, buscar se olhar, buscar se entender, buscar entender o que aconteceu lá no passado e o que está acontecendo até hoje. E trabalhar da forma que você quiser. Se você não quiser fazer terapia de regressão, vai buscar um floral, vai buscar uma massoterapia, vai buscar um reiki. Tem tanta terapia para se fazer, mas precisa buscar te olhar, principalmente para inconsciente, e precisa olhar o que você não está amando em ti. Porque não é os outros que não estão te amando, é você que não aprendeu a te amar, aprendeu a te olhar, aprendeu a te valorizar. Então te valoriza. Sempre há tempo de mudar. O tempo da mudança é quando você te dá conta das coisas que estão sempre acontecendo da mesma forma. E se você não está gostando da tua vida, do que está acontecendo agora, agora é o momento. Hoje é o momento de você fazer a mudança. Você não precisa esperar desencarnar, terminar essa vida para dizer, eu vou fazer minha vida diferente. Agora, há pouco tempo atrás, me chamou muita atenção um DJ muito famoso na Itália,
E ele, o que que ele fez? Ele parecia uma pessoa triste, ele tinha muito dinheiro, mas ele se vestia e ele passava uma imagem muito triste. E quando ele se transformou, ele começou a fazer algumas tatuagens e começou a se vestir diferente, casou, teve filho, ele transformou a vida dele. Mas ele quis transformar dessa forma e ele passa essa alegria hoje para as pessoas. Então, não te ache ridículo se tu quer mudar a tua vida, se tu quer fazer uma coisa diferente, se tu quer vivenciar diferente. O problema é teu, não é de mais ninguém. Ninguém tem nada a ver com a tua vida. Vai ser feliz, vai te olhar, vai olhar aquelas coisas que você não está fazendo e principalmente, por favor, todos os dias olhe no espelho e te ame do jeito que tu é. E o que tu não está gostando de olhar no espelho, muda. Vai transformar, vai mudar, vai fazer a mudança que você quer para você. Afinal, você já é um adulto, você não tem mais o papai e a mamãe para mandar o que você precisa, o que você não precisa fazer. Então, vai lá e muda. Para quê? Para ser feliz, porque nós somos espíritos, sim. Estamos aqui num aprendizado, sim. Mas como tu vai aprender e como tu vai passar pela vida, passe sempre com alegria. Eu vou contar uma coisa para vocês. Esse ano da pandemia eu passei por muitos trabalhos mediúnicos, né? E algumas entidades se aproximam na hora que eu vou fazer esses trabalhos mediúnicos. E o que acontecia? Eu tive um grande aprendizado de ouvir os bons espíritos, vamos dizer assim, falando assim, ó, faça o trabalho, nós vamos entrar em lugares muito tristes, mas faça sempre sorrindo e com alegria. Então, que isso sirva também para você, não só para os trabalhos espirituais, mas que você passe pela tua vida com alegria. E alegria primeiro com você mesmo, olhando para você, te valorizando, te olhando no espelho, te amando e vendo as qualidades principalmente que tu tem. E os defeitos, vai mudando devagarinho. A reforma íntima não é uma coisa para ser feita do noite para o dia. A reforma íntima é degraus de subida e descida. É se olhar sim, entender que você tem problemas, entender que tu não é perfeito, mas fazer esse processo de subir os degrauzinhos, ele é lento e gradual, e cada um faz no seu tempo. Então, principalmente, para você que está me ouvindo nesse momento, te aceita. Você tem defeito? Sim, você é um ser humano, mas você deve ter muitas qualidades, e qualidades maravilhosas. Então, olha para tudo isso e olha todo dia no espelho e te fale para ti mesmo palavras afirmativas, coisas positivas, para que também tu vá transformando a tua vida aí e que tu venha aqui para ser feliz. Então, vou fazer a pergunta de novo. De 1 a 10, quanto tu te ama? Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima live. Domingo tem live. Um grande beijo. Fiquem com Deus.